Agora vamos conversar com a Maria Faiocchi, ela já está aqui, ela que é advogada especialista em previdência. Olá, minha linda, tudo bom? Você estava sumidinha. Sumidinha. A gente estava com um programa mais curto, estava mais difícil da gente conversar sobre esse assunto. Esses assuntos, né, porque é um universo muito grande. Pois é. Mas deixa eu lembrar você que o nosso programa está indo agora até 12h30, tá, gente? Não foge não, quando dá meio-dia não corre para outro canal não. Fica com a gente até 12h30, porque a gente continua com os assuntos aqui. Daqui a pouco a gente vai para a cozinha. Você viu aquela mesa, Faiocchi? Então, eu já passei ali passando mal. Ah, que delícia. Você gosta de alcachofra também? Amo. Muito bom. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre aposentadoria. A gente tem assuntos bem importantes para falar sobre no programa hoje, mas vamos começar a falar sobre aposentadoria especial? Que é um assunto que muita gente tem dúvida, algumas pessoas acreditam que a aposentadoria especial acabou. Às vezes eu recebo e-mail, mensagens, Facebook. E tem muita gente envolvida. Quando a gente para pensar que do universo de 37 milhões de segurados inscritos no INSS, a gente tem aí mais de 680 mil que estão expostos a esses agentes que são nocivos à saúde. Muitas das profissões estão inseridas e muitas vezes a pessoa não sabe. Não sabe. Esse que é o maior problema. E muita gente também acredita que só tem direito a uma aposentadoria especial quem recebe aqueles adicionais no olerite, adicional de insalubridade ou periculosidade. Não necessariamente. Às vezes a pessoa trabalha exposto, né, a algum agente nocivo. Algum ruído constante, por exemplo. Exatamente. Só o pessoal de casa entender, por exemplo, o que dá direito à aposentadoria especial ou pelo menos uma contagem especial. A pessoa ficar exposta a coisas insalubres, perigosas ou penosas. O que é insalubre? Insalubre é tudo contra a saúde. Então, pessoas que estão expostas, por exemplo, a vírus, bactérias, né, qualquer agente químico, biológico que possa vir a prejudicar o corpo da pessoa, a saúde da pessoa, ela vai ter direito a essa aposentadoria especial ou a uma contagem especial. Qual o outro elemento que dá direito também? Agentes perigosos. Você trabalha com arma de fogo, você está ali constantemente com perigo. Né? Você trabalha com altura, né? Você trabalha com riscos de explosão. Pessoas que, por exemplo, trabalham num posto de gasolina ou trabalham numa mina, em algum lugar que constantemente tem risco de explosão. E isso aí é um agente perigoso. Agora, então, o tempo de contribuição vai contar de acordo com o nível de exposição ou de perigo que essa pessoa está envolvida. Então, por exemplo, se uma pessoa trabalhou a vida toda 15, 20 ou 25, de acordo com o nível, né, e de acordo com esse grau, ela pode se aposentar até com 15 anos. Um exemplo, pessoal que trabalha em minas de carvão, que é uma coisa extremamente prejudicial à saúde, né, porque eles entram em grutas, né, tem queima, o ar é complicado, a pessoa fica sem sol, um ar poluído. Então, por exemplo, uma pessoa dessa, com 15 anos já consegue se aposentar. Então pode ser 15, 20 ou 25. Tá, mas a pessoa não precisa ter necessariamente que ter trabalhado esse período todo neste grau de periculosidade. Ela pode ter trabalhado um período e precisa comprovar. Nesses casos, por exemplo, vamos dar um exemplo de um trabalhador que ele trabalhava numa fábrica com ruído, que foi o exemplo que você deu, que é muito comum. A maioria das pessoas tem problema com ruído. Geralmente, para você saber se tem direito ou não a essa contagem especial, são aquelas pessoas que trabalham com aqueles protetores auriculares, né? E você trabalha com ruído. Só que eu trabalhei só 10 anos na empresa. E depois eu fui promovido, virei um chefe, ou mudei de área, tudo. Acabou. Esses 10 anos, por exemplo, no caso do homem, eles aumentam 40%. Então, o homem que trabalhou 10 anos nessas condições, ele vai partir para 14 anos. Ele vai ganhar 4 anos. Olha só que bom. Então, é importante muita coisa. Agora, este número que eu passei agora, de quase 680 mil, é uma contagem feita em 2010. Só que a gente teve agora a categoria dos mototaxistas, motoboys, por exemplo, motofretistas, que ainda não estava inserida nesse número. Então, esse número vai aumentar muito mais, Muito mais. Só que lembrando também, não é todo motoboy que vai ter direito, né? É o motoboy que realmente utiliza ali da moto para trabalhar e tudo mais. Por exemplo, uma pessoa que usa a moto só para ir e voltar do trabalho já não vai ter direito. Não é profissão. Exatamente. Motoboy, ou uma pessoa, por exemplo, que utiliza a moto, por exemplo, uma Honda, num shopping, num supermercado. Essa pessoa não vai ter a periculosidade, né? É justamente para aquela pessoa que fica no trânsito o tempo todo. Antes que eu me esqueça, a gente falou da contagem especial, que, né, a pessoa não precisa estar todo o tempo, mas um período só que ela trabalhando nessas condições já dá direito a um aumento
aumento nesse tempo. Os homens é 40%, mulher é 20%, tá? Lembrar, porque às vezes, né, o pessoal de casa vai achar que todo mundo tem direito a 40%. Certo. Por que mulher tem 20%? Porque mulher trabalha menos tempo, né? Então, como a mulher se aposenta tempo com 30 anos de contribuição, ela tem essa diferença. Tá certo. Vamos então às perguntas das ruas. Vamos. Tem uma galera querendo falar com você. Vamos ver. Oi, meu nome é Célia. Eu gostaria de saber por que é tão difícil conseguir o benefício da aposentadoria especial. Obrigada pela pergunta, Célia. Olha, eu também queria saber. Tô brincando. É complicado. É sempre burocrático demais. É complicado por quê? Para você provar, né, a sua condição especial, você precisa apresentar documentação. Que documentação Que documentação? O PPP, que é aquele perfil profissiográfico previdenciário, é um formulário que é preenchido pela empresa. A empresa que vai descrever, olha, esse trabalhador no período de tanto a tanto ficou exposto a tal coisa, piriri, pororó. E isso tem que vir acompanhado de um laudo, né? Um laudo atestando, por exemplo, é ruído. Tem que ir lá, um engenheiro medir esse ruído, ele mede com frequência durante um período para constatar realmente que tem aquela exposição. Então não é só o exame admissional e o demissional que vai comprovar, por exemplo, que nesse período você teve uma perda de alguns % na sua audição. Você tem que comprovar que o ambiente é ruidoso. Exatamente. E aí qual é o problema? Muitas empresas de má fé não querem emitir esses laudos. Por quê? Porque quando ela começa a expor muito o funcionário a algum risco ocupacional, ela é taxada, né? O imposto dela sobe. Então aí ela procura dar uma camuflada, né? Dar uma amenizada nessa situação para ela não ter mais algum encargo previdenciário. E outro fator que é complicado também. Então, aí vale o sindicato entrar com uma representação. Exatamente, também. Né, correr atrás disso. Outro problema, as pessoas não têm informação. Então, a pessoa trabalhou naquela empresa, trabalhava lá com algum agente que dá direito à aposentadoria especial ou à contagem especial, foi demitido, imediatamente ela tem que exigir da empresa esse PPP e esse laudo. As pessoas não exigem. Aí, daqui 20 anos, daqui 15 anos vai se aposentar, cadê a empresa? Fechou, não existe mais. Sumiu, não existe mais, o patrão não quer mais dar. Não vai mais conseguir. Então, assim, as pessoas têm que ter em mente, né, conhecer o direito, saber o que elas têm direito, para que, fui demitido, trabalhava numa indústria, tinha exposição, então tá aqui, junto com a minha rescisão já tem que vir o meu PPP, já tem que vir o meu laudo, para ela já constatar naquele momento se está tudo certo, inclusive perguntando para um advogado ou trabalhista previdenciário, se tiver errado, para ela já poder tomar as medidas jurídicas. Por exemplo, colocou que o ruído não era suficiente para causar um dano à saúde. Não tem problema, já entra na justiça, já briga, porque lá na frente, na hora de aposentar, ela vai ter um problemão. Então a gente tem que tomar cuidado e mudar essa política de vamos nos preocupar com esse problema no futuro quando eu for me aposentar. É tudo no imediato. Tem que ser no agora, no agora. Junta a papelada. Então, só recapitula pra gente, quais são os documentos que as pessoas precisam? O PPP, o laudo e os exames médicos também, comprovando a perda na audição, por exemplo? Se for isso. Não. Isso não precisa? Você não precisa ter perdido a audição para ter direito a essa aposentadoria especial. Muita gente acha que você precisa ter ficado doente para ter direito. Inclusive, mesmo que você use o protetor, mesmo que você tenha, né, aqueles fones todos especiais, para não ser ali afetado pelo ruído, isso não afasta o seu direito à contagem especial. Isso já está decidido, inclusive, pela Justiça. Um outro ponto importante também é que esse trabalhador, por exemplo, ficou doente, se afastou, mesmo que seja por uma doença que não tenha nada a ver com o trabalho, na hora da aposentadoria ele tem direito à contagem especial, inclusive do período que ele ficou afastado pelo INSS. E pouca gente sabe disso. Então é muito importante porque faz falta na hora da aposentadoria. Deixa eu incluir duas perguntas aqui da galera de casa que está interagindo com a gente. Obrigada, viu, gente, pelos e-mails. A Ana Cláudia Gonzalez está perguntando se quem é enfermeira também pode se enquadrar na aposentadoria especial. E o Paulo Silva, obrigada também pelo seu e-mail, Paulo. Ele está perguntando, ele que é de Santo André, quer saber se telemarketing também tem direito à aposentadoria especial. Com relação à enfermeira, não só a enfermeira, como os auxiliares de enfermagem, todas as pessoas que trabalham no ambiente e ficam expostos a vírus, bactérias, fezes, urina, né? Porque você imagina, tem o auxiliar, ele está muito mais exposto até que um médico. Porque quem põe a mão na massa. Exatamente, ele que troca a seringa e tudo mais. Então, tem sim direito e por isso dá a importância de pedir o PPP, porque até 95, só o fato de ter ali na carteira o registro dizendo que era enfermeira ou auxiliar já dá o direito automaticamente, mesmo sem o PPP, mesmo sem laudo. A partir de 95 é exigido o PPP, então tem que tomar cuidado. A outra pergunta era do rapaz... Telemarketing. Telemarketing. Dependendo da situação, sim.
A questão de ficar o tempo todo com o fone, tem que ser feita essa medição do ruído que a pessoa, o decibéis, como é que tá, se tá dentro. O volume adequado para a pessoa deixar aquele fone, exatamente. Né? Porque o ambiente do telemarketing também é muito ruidoso, né? Normalmente as centrais são enormes, todo mundo falando ao mesmo tempo. Se você não colocar ali numa altura adequada, você vai ter perda. Que pode ser até bem alta, você não consegue ouvir o que a pessoa está falando. Você sabe um outro grande problema que o pessoal de telemarketing tem e quase ninguém sabe? O problema com fungos. Porque você fica com aquele fone, vai suando, gera uma umidade ali. E tal, e isso dá um problema sério no canal. De infecção, né? Eu não sou médica, mas eu já peguei vários casos de pessoas que tiveram esse problema e conseguiram, inclusive, na justiça, provar, né? E ganhar o direito. Então tem que ficar esperto. Vamos correr atrás dos seus direitos. Tem mais uma pergunta das ruas para você, vamos lá. Oi, tudo bom? Meu nome é Roberto. Eu gostaria de saber o que é condição insalubre, condição perigosa e condição penosa. E qual é a diferença entre elas? Olha, a diferença insalubre é tudo que vai contra a sua saúde. Te prejudicou, você tem um risco ali de prejudicar, de você perder sua saúde, é insalubre. Exemplo, fungo, bactérias, vírus, né? Ou o próprio ruído que vai fazer você perder a audição. Perigoso é tudo que você tem risco, coloca em risco a sua vida. A periculosidade, por exemplo, você trabalhar num ambiente de explosão, um ambiente ali de risco, por exemplo, com armas de fogo. E a penosidade é um pouquinho mais difícil de explicar. Por quê? Porque a penosidade, ela é difícil de provar. Vou dar um exemplo para o pessoal de casa entender. Por exemplo, os cortadores de cana são pessoas que ficam ali num ambiente de calor, debaixo de sol, às vezes não tem um banheiro adequado, um esforço físico absurdo, fica o dia inteiro cortando cana ali para cumprir meta. Então isso é penoso, é expor o seu corpo a uma condição extrema de esforço, né, e de desgaste. Então são essas 3 qualidades que tem a pessoa para ter direito à aposentadoria especial ou à contagem especial. Tá, então na verdade a gente pode concluir que existem profissões que já são consideradas perigosas e que fazem parte todo desse nicho da aposentadoria especial, mas também existem profissões que não são enquadradas, mas que a pessoa se expõe da mesma forma e precisa comprovar. Por isso, a necessidade do PPP quanto do desligamento da empresa, para depois ela não ter problema, porque se a empresa se recusar a fornecer esse PPP, ela tem tempo hábil para quê? Para entrar na justiça, exigir e brigar que a empresa forneça isso. Tá certo. É direito, não é direito, a lei é clara, a lei não é, abre brecha, não abre. Os ministros estão aí na discussão. Ontem teve uma votação e terminou em 4-4, outros pediram, preciso estudar melhor o tema para dar minha opinião antes disso, né? Mas a questão qual é? Explica pra gente. As pessoas que estão aposentadas hoje e continuam trabalhando, querem saber se elas vão poder... Tá parecendo eleição presidencial, tá tudo empatado aqui o negócio. Porque o que acontece? O que é a desaposentação para o pessoal de casa entender? São aqueles aposentados que voltaram à ativa, voltaram a contribuir, pagar o INSS e eles não se conformam de pagar esse dinheiro para a Previdência e não receber nada em troca. O que eu acho extremamente justo, né? Porque a nossa lei diz que tudo que você paga de tributo, de imposto, de contribuição, tem que reverter para você, tem que te trazer um benefício. E isso aqui está sendo ferido, né? Porque as pessoas estão pagando e não estão recebendo. Antigamente não era assim, você voltava a trabalhar, você recebia um pecúlio, chegava no final do ano, você recebia tudo de volta aquilo que você pagou. Então a revolta maior é por isso, você não recebe de volta o que você pagou e também você não aumenta a sua aposentadoria, né? Então o que está acontecendo lá? Motivos para negar o direito da revisão, eu enxergo muito poucos, né? A grande maioria deveria dar direito à revisão, porque você não pode pagar, por exemplo, né, um imposto, você não pode, por exemplo, pagar um IPTU, né, uma taxa, não ter luz na rua, não ter uma canalização, não ter ali sua rua devidamente asfaltada. E da mesma forma, você não pode pagar seu INSS e esse dinheiro ir para lá e não voltar para você. Então, que é o tal do princípio da contrapartida. E agora está empatado. A gente tem 2 ministros que foram contra, que é o Dias Toffoli e o Teori Zavascki. Isso, o Zavascki, e 2 a favor, que é o Luiz Roberto Barroso e o Marco Aurélio. Então, assim, está extremamente empatado e agora pediram uma pausa, né? A ministra pediu uma pausa para fazer a avaliação. Qual a avaliação que eu faço? As pessoas que estão em casa e que a orientação gente,
vai demorar isso daqui. Então, quem quiser entrar na justiça... Então, ninguém está conseguindo agora Ninguém está conseguindo. E tem muita gente, vai alerta... Alguém já conseguiu? Já conseguiu, mas assim, ficou tudo suspenso, tá? Porque por causa desse julgamento que suspendeu todos esses processos. A minha orientação é o seguinte, o pessoal ir entrar na justiça já, porque isso aqui está demorando muito, isso aqui já era para ter sido decidido desde a época que o Joaquim Barbosa estava lá e até agora está parado. Então, a orientação é, você está nessa situação, entra com a ação, o processo vai ficar suspenso, mas pelo menos você já vai garantindo, se o processo ganhar, você vai garantindo os atrasados. E como já teve um parecer favorável, né, dos ministros, eles explicando toda a situação, há a possibilidade grande dessa ação vingar e das pessoas terem o direito de, pelo menos, nem quem sabe, receber isso de volta ou ter um aumento, talvez não um aumento que eles esperassem, mas ter sim um aumento. E torcer, né, acompanhar, né, a gente, né, participou agora recentemente de um processo eleitoral. Gente, vocês têm o direito de mandar e-mails lá pro Supremo, acompanhar pela televisão, reivindicar, porque é uma coisa que já está aí há anos e não para. As pessoas não devem só ficar esperando a decisão sair, realmente, já tomar atitude. Existe a possibilidade. Lá você entra no site, né? Você consegue mandar e-mails para os ministros, manifestar, que isso aqui é extremamente importante, né? Um dinheiro que foi e não volta nunca. Um dos argumentos de quem foi contra diz o seguinte, que com a troca vai se premiar quem não planeja o futuro e vai punir quem adiou o benefício. Me desculpe, O que você diz sobre isso? Me desculpe. Como que a gente consegue planejar o futuro hoje? Né? Que se a gente sabe que tem os fator a quantidade de regra que muda no meio do caminho, Exato, gente. Quem acompanha a gente aqui, isso. né? Quem acompanha a gente está sempre aqui ligado, sabendo as coisas que a gente fala. Fica muito difícil. Como você vai planejar? A inflação está num valor e o reajuste do aposentado vem muito abaixo, né? O fator previdenciário muda todo ano, a pessoa o sistema não deixa o segurado planejar. Então esse argumento, me desculpe, não... para enrolar, se planejar, né? você tem que fazer bem mais que isso, na verdade, não dá. O que as pessoas podem fazer, na verdade, pensando no futuro, é justamente tudo isso que a gente acabou de falar. Agregar o maior número de documentos possível ao longo da sua vida de trabalhador, de contribuinte, ter todos os papéis para conseguir comprovar todos os seus direitos. Exatamente. Você for e juntando essa documentação, você vai garantir direito adquirido também, porque vai ter que ser usada a lei da época. Mesmo que a lei venha a mudar e você tenha a documentação da época provando que você tinha direito, você já garante. E uma outra coisa que eu queria falar rapidinho antes que eu me esqueça é que tudo isso que a gente falou de aposentadoria especial, isso aqui, gente, não vale só para quem vai dar entrada na aposentadoria. Tem muita gente que já está aposentado, o INSS negou o direito a especial, a pessoa sequer sabia, a pessoa pode entrar na justiça pedindo a revisão do benefício, sim. Em alguns casos, chega a aumentar 30% do valor da aposentadoria, viu? Tá certo. Ok. Deixa eu agradecer, então. Uma pena ter que acabar, né? Porque as perguntas não param de chegar. Eu gostaria de fazer muitas mais, mas claro que a Maria Faiocchi vai voltar, sim, para continuar ajudando a gente a entender esse assunto que é nebuloso em algumas situações, né? Mas a gente vai desvendando, né? Vai desvendando, tá bom. Eu vou deixar aqui o telefone do INSS para qualquer dúvida, é o 135, e também os sites www.inss.gov.br e o previdência.gov.br. Contatos com a Maria Faiocchi lá no Face, SOS Previdência, não é isso? Isso. Não esqueci. Beijo, linda. Ótimo dia para você, viu? Não demora a voltar, não. Com certeza.